coisa que eu achei interessante é o hotel tá empoeirado e com pouca vida, né? Pouco povoado, assim como a vida daquelas pessoas. E quando veio a vida para dentro do hotel, ele ficou animado. Eu achei interessante pensar essa questão da alma, né? A gente coloca essa possibilidade de animar, pensei na ânima mesmo, né? Então veio muito essa imagem dessa casa habitada, né? Desse lugar cheio, mesmo com a torneira quebrada, tudo difícil, as piores condições, ali foi um lugar que recebeu e possibilitou essa transformação para todo mundo. E pelo oposto do que é uma cultura inglesa, né? Embora a Índia tenha sido colonizada, mas o choque cultural, do ponto de vista inglês, acho que para nós conhecemos a Bahia, não é tanto assim, né? Em termos de cores, né? Brincando porque eu, por exemplo, fui para Porto de Galinhas e tem tuk-tuk em Porto de Galinhas. Então não seria uma dúvida o que é um tuk-tuk, né? Ou essas cores, esses sons, essa gente que é a nossa. O tempero da comida. Mas nós não somos ingleses, né? O excesso de sorriso, exatamente. O sorriso, talvez por uma cultura mais introvertida. Também entra nesse ponto. Entre introversão e extroversão. Essa polaridade. E as polaridades podem, ao longo do filme, serem equilibradas. É um pouco até da cultura indiana, né? Um caos, faltam recursos, mas eles são altamente espiritualizados. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Eles sempre têm, parece que, recursos para até essa frase, né? Não deu certo porque não chegou ao fim. E essa coisa do choque da cultura fica muito claro na história que acontece com a... esqueci o nome da personagem da cadeira de rodas, que ela era muito retraída, né, muito fechada no mundo dela, e quando ela se choca com a cultura local, ela vai, assim, por mais que ela, num primeiro momento, ela tenha achado tudo aquilo muito estranho, ela, através daquilo mesmo que ela não gostou na hora, ela vai se abrindo e vivendo uma nova história. Né? Ela quis ser curada por um médico negro. É interessante que ela se identificou com uma Dalit, né? É uma Dalit, né? Naquela casta. Os indianos houve uma distorção do que vem a ser a verdadeira casta pelos princípios Vedas. Hoje em dia é uma deturpação desse conceito. Isso que para nós é chocante, porque realmente eles até perderam a noção do quanto é chocante. Ela se identificou naquela cena da mulher varrendo com aquela que limpa, aquela que serve, e o que ela tem em troca por servir, né? Ela se sentiu traída. E eu acho bonito, porque ela acabou sendo, resgatando ela mesma naquela... No encontro das polaridades, ela achou um ponto em comum, né? Isso. Aquela que parecia ser tão diferente dela, na verdade, era uma igual da experiência, da vivência. E foi a virada do filme, né? Quando ela pôde expressar sua dor, enquanto a dor não é explicitada, você não consegue começar o caminho da cura. Tudo tão dito. Quando eu assisti o filme a primeira vez, me veio muito uma frase que a Denise, uma das professoras aqui do curso, ela costumava falar pra gente, que ela parafraseava em Jung de algum jeito, que se o destino for benevolente para o sujeito, em algum momento ele vai cair num buraco e não vai sobrar nenhuma saída para ele não se olhar para si mesmo, né? E o filme inteiro, acho que ele dessa oportunidade da gente ver o buraco de cada um e esse momento de queda do buraco de cada um, em que eles começam, na segunda metade da vida, a não ter outra condição a não se olhar para si mesmo e olhar para suas questões e ou resolvê-las, né, ou ao menos confrontá-las e não querer resolvê-las, não sei, né, mas pelo menos reconhecer que elas existem. E eu acho que o filme é muito bonito nesse sentido, assim, ele faz um jogo de imagens, assim, das polaridades que se encontram e se complementam. Elas se contrastam, elas se ampliam
E ele fica julgando esses elementos o tempo inteiro para mostrar esse processo de individuação, de você se haver com você mesmo, com as suas questões. E que o momento para isso mesmo, né? É o jovem que ainda ele é permitido nesse momento dele, que ele dê as ultrapassadas e que ele finja que ele não veja, que ele se esquive, e aí que ele tenta. Mas os hóspedes não, assim, eles têm aquelas questões como demanda e eles vão se debruçar sobre elas no tempo deles. Assim, achei muito bonito assim, pensar por essa ótica da possibilidade de respeitar os processos e as possibilidades que se mostram nesses processos. É isso. Pensar a partir disso. Aquele ponto ao qual você se referiu, no Seminário das Visões, fala que se o destino for benevolente, você vai cair logo no buraco. Né? Porque não adianta cair num buraco no fim, você tem que cair logo nesse buraco. Logo? Logo. Jovens. Demora, você vai ter que acertar as contas num momento mais difícil. Se você cair logo, você tem mais tempo de resolver os seus problemas. Né? Então alguns personagens caíram depois mesmo. Agora, vocês têm mais observações, mais opiniões? Algum comentário a mais? Esse filme ele pode ser visto, né, sob a ótica de alguns personagens. Vocês falaram do arquétipo do herói, mas ele também, o Sônia, ele é uma espécie de trickster, arquetipicamente falando. Né? O trickster, ele é como um bufão. Né? Ele existe, é um personagem que nós poderíamos pensar assim: a vida, para ela transformar-se, é muito difícil. Geralmente nós tendemos a uma estabilidade, a vida tende e nós tendemos a um certo conservadorismo relacionado com o processo da nossa existência. A gente tende sempre a se sentir mais seguro quando as coisas são confortáveis, quando as coisas se repetem, quando os caminhos são conhecidos. E normalmente tem algumas pessoas que conseguem fazer a vida modificar-se. Né? Costuma-se dizer que o artista, o louco, o bufão, o trickster, né? E o místico são aqueles que conseguem mudar o destino, né? Que conseguem transformar a vida. Então todas aquelas pessoas, elas estavam num trajeto, cada uma delas num trajeto pessoal, buscando alguma coisa diferente. E aí no começo do filme revela essas histórias pessoais, né? Um pouco um pedacinho de cada lado, né? Mas deu para nós colhermos e resgatar algumas situações assim que são muito difíceis. Né? Tem um outro ponto nesse filme que a gente deve considerar, que é o tempo, que está sempre presente. É um tempo que a maior parte dos personagens estavam na segunda metade da vida, né? ou no último quarto da vida, talvez. Né? E que o tempo está muito presente, muito premente. Né? E em função desse tempo, isso vai aparecer de outras formas em outros momentos. Né? Não tem muito tempo para mudar aquilo que se está vivendo, então todos se deparavam com alguma coisa, cada uma no seu tempo. Né? Então observamos, por exemplo, que o marido da Evelyn morreu, né? E ficaram dívidas para pagar. E daí o filho, tendo que assumir a responsabilidade que era do pai, como o pai não considerou a mãe. E aquele momento era premente para ela, porque de repente o marido morreu, ela foi leal ao marido, só que lá era um ponto-chave na vida dela. Ou ela continuava vivendo esse processo, e os outros fazendo as escolhas, né? Ou ela iria experimentar alguma coisa diferente. Isso acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas. As mulheres, geralmente, existem aqueles que decidem por elas. Né? Isso é muito comum acontecer. Né? Depois vimos aquela situação da festa de aposentadoria, né? Que é uma coisa constrangedora mesmo, aposentar-se. Né? Aposentar-se significa que agora o seu tempo acabou. Como ele falava, sempre vinho barato e biscoitos envelhecidos, alguma coisa de mau gosto, né? Queijos
já cansosos, né? Então não é uma festa agradável, a festa de aposentadoria. Despedir-se todo mundo numa alegria, porque você se aposentou, porque você cumpriu uma parte. Mas será que isso significa? O que se quer dizer aposentadoria? Né? Então nós podemos abordar isso de várias formas, né? Porque a aposentadoria tem um aspecto imediato da aposentadoria em si, que é terminar um trabalho rotineiro, mas como que está o espírito? Né? Aquilo que está dentro da pessoa. Né? Será que internamente aquela pessoa, a aposentadoria, significa o esgotamento da capacidade criativa? O esgotamento daquela lâmpada relacionada com o princípio vivencial daquela pessoa? E assim fomos contemplando, e aí foi um momento de chave. Ele tinha também, aquele magistrado, contas para acertar. Né? Então a aposentadoria não foi significativa para ele. Graças a Deus aquilo terminou, porque tem uma parte da vida que precisava resgatar. Né? Ele ainda tinha aquilo, ele não sabia direito o que era, como seria, sabia que tinha uma coisa que ficou presa dentro dele a vida inteira. É um afeto reprimido. É uma coisa muito forte, né? Que dependendo do que acontece com a vida, isso torna-se uma doença, torna-se efetivamente um problema cardíaco, como era o caso dele. Né? Então ele tinha pouco tempo para resolver esse problema. E daí vamos encontrar outros personagens, né, interessantes, aqueles que foram para lá, para a Índia, para um caminho diferente, buscar prazer, né? Experimentar, dar as últimas atiradas, né? Subir no topo da montanha, lugar que eu costumava dizer que não existe lugar mais confortável, mais desconfortável, desculpe, mais incômodo do que o topo da montanha. Né? Porque no topo da montanha é um lugar muito difícil de se ficar. Né? E depois do topo da montanha tem a descida. Né? Fatalmente tem a descida. Então estavam lá desejando viver esse momento culminante, e muito desconfortável. Né? Mas estavam buscando, chegaram lá. Estavam procurando ainda experienciar prazer da maneira como foi vivenciado. E daí tivemos aquela Maddie Smith, né? Qual é o nome dela? Miss Lindsay, a Maddie Smith, a atriz da inglesa, a mais velha, não a Evelyn, a outra, que pelo aspecto dela. É interessante que você sabe que essa situação, num determinado momento da vida, quando tem que colocar uma prótese, né, para prosseguir a caminhada, se o corpo quer continuar caminhando, né, é uma coisa difícil, porque chega nessa hora e os recursos às vezes são pequenos, mesmo no serviço público da Inglaterra, eram 6 meses de espera. Era uma mulher difícil, que tinha que contar com a saúde pública, não queria ser atendida pelo médico de cor, de cor negra, né? E cheia de preconceitos, coisas pessoais. Então daí existiu uma chance. Ela tem um programa dentro da saúde pública em que pode se resolver o seu problema logo, porque eu não tenho tempo para dizer. Né? Então encontramos aí premência do tempo de novo. Né? E ela tinha que resolver logo isso. Isso me lembrou uma situação de que nos Estados Unidos a saúde pública também é perversa. Muito difícil depender da saúde pública. E a saúde privada é muito cara. E quando a pessoa se torna idosa, o dinheiro da aposentadoria não dá para desfrutar dos recursos da medicina, dos recursos técnicos da medicina, que parece que foi feito para atender os mais idosos, mas só os jovens têm condição só os mais jovens têm condições de arcar com os custos. Então, muitos idosos americanos, você sabe o que eles fazem para fazer exames de rotina? Viajam de cruzeiros. Cruzeiros, vão para os cruzeiros, e os cruzeiros eles têm de graça. Fazem todos os exames que tem que fazer nos cruzeiros, e dessa forma, pagando pequenas prestações, fazem cruzeiros atrás de cruzeiros, e assim tem assistência médica, fazem todos os exames que precisam, né? E assim vão prosseguindo na vida. Então tem essa questão, isso me lembrou, só um adendo em relação à situação daquela senhora. Então todos eles tinham uma premência de tempo.
né? Se encontraram no aeroporto, foram para a Índia, de acordo com a promessa de um hotel exótico, colonial. A Índia ela foi uma colônia inglesa. Existiria ainda resquícios da tradição colonial com o exotismo da Índia, né? Então isso é muito convidativo. E daí, em função dessa ideia, que vem sempre como uma projeção psíquica, de um paraíso perdido, de algo que se possa recuperar, né? De um fim benevolente, né? De um fim, de um happy end para a experiência existencial. Eles foram todos, se encontraram no aeroporto e foram para lá. A viagem parecia uma viagem iniciática, né? Porque eles pegaram um avião até a Índia, depois um ônibus apertado até Jaipur. O choque de realidade já começou depois, logo ali, né? O tuk-tuk, né? Até chegar no hotel e de repente, até algumas tiveram que ficar num quarto sem porta. A porta vai ter, não se preocupe, né? Quer dizer, a intimidade exposta, né? Do Sony, tem que ver que você agora tem liberdade. Você tinha sempre um olhar positivo. Ele é muito positivo. No personagem, mas ele era aquele trickster, ele tem a capacidade de mudar. Porque o pensamento dele, enquanto que todos estavam preocupados com a premência do tempo, com aquele tempo que restava, com aquilo que existia ainda para se poder existenciar, ele trazia total inversão da experiência do tempo, da experiência temporal. Porque o tempo para ele era diferente. Ele alternava, era como um mago, né? Em que a experiência temporal não era linear. A experiência temporal era de um tempo que se sobrepunha. Aquilo que seria o hotel com aquilo que era o hotel. Não importa, esse hotel está ruim, mas no futuro ele será bom. Né? Ele apresentava assim, desta forma, o hotel. Então, desta maneira, todos viveram uma inversão. E até aquele impacto que tiveram, né? Com tudo aquilo que trouxe uma sociedade em que existe uma vibração muito grande, que mexe com todos os sentidos, essa vibração que mexe com a ordem interna, com a organização, particularmente a organização do britânico, né? Que mexe com todos os aspectos estruturados dos nossos pressupostos ocidentais. Aquilo tudo, no entanto, tem uma estrutura extremamente tradicional também, né? O Sony era um brahmane, provavelmente, herdeiro do hotel, uma sociedade de castas, dentro de uma estrutura que hoje, como você observou, hoje está sendo muito mexida, né? O mundo está movimentando-se muito, mas ele se apaixonar por uma moça que trabalhava no call center, e ele sendo herdeiro de uma família tradicional, isso seria inviável quando os casamentos são decididos pelos interesses familiares ou por relações superiores. No entanto, ele era uma pessoa que estava também rompendo, né, com certas estruturas, e desse modo ele também articulava-se com essa experiência temporal. Era exatamente uma linearidade. Eu já permito as correspondências, né? Então, desta forma, todos vivenciaram uma experiência também interior de transformação, né? Todos vivenciaram através dessa experiência com os sentidos, né? De debruçar-se sobre uma terra que ao mesmo tempo tem uma estrutura tão rígida, é tão dinâmica, é tão vibrante, né? E que todos tiveram que pensar de uma forma diferente. E que, no fim, o resgate mais importante era de que, na premência do tempo, essa é a minha interpretação, tá? É agora, é a experiência do agora, né? É a experiência desse momento, desse instante mesmo que, nesse momento, estamos desfrutando, né? Porque eu estou tendo a grande satisfação de estar aqui do lado da Karine e diante de todos vocês. Porque esse é o momento sagrado. É o momento mais importante, que é o agora, que é fugidio. Não é aquilo que a gente espera, nem o que nós vivenciamos, nem a memória daquilo que experienciamos. Embora esta memória, nesse momento, ela está presente como aquele velho que se levantou, relembrando a mãe do Sony a sua própria história esquecida, né? Ou omitida, ou negligenciada.
né? Porque toda sombra, naquele momento, tinha que ser descerrada. Né? Então ele lentamente se levanta para trazer a lembrança, para a experiência daquele momento. Então a grande lição desse filme é a experiência desse momento, de que o melhor dia de nossas vidas é hoje. Né? De que agora é o tempo a ser vivido. Né? De que todos conseguindo estar neste agora, né? Se nós conseguirmos transpor esse limite e chegar neste presente, nós alcançamos o eterno. Né? Então era isso que, de uma certa forma, estava se procurando e precisou daquele mago, daquele articulador, sonhador, né? Daquele trickster que estava lá, né? Manipulando todos os sonhos e todas as realidades. Então, o happy end, na verdade, existe um outro aspecto de que todos estavam resolvendo seus problemas. E o happy end é justamente esse encontro daquilo que apresenta-se dentro de cada um enquanto conflito, enquanto contraste. Né? Não quer dizer que todos os contrastes, em um determinado momento, sejam resolvidos, mas que se nós conseguirmos alcançar aqueles que são mais significativos e que se relacionam, como alguém que aqui colocou, com o nosso mito pessoal, ou seja, quando traz sentido para aquilo que é o nosso mito, ou seja, aquilo que é o sentido, o que deu sentido para a nossa vida, então está bom. Né? Isso integra e corresponde à individuação. Concorda comigo, Caio? Vocês querem acrescentar? Eu pensei ainda falando sobre o Sony e sobre a relação dele com o tempo, da valorização dele do antigo, do velho. Não só pelo hotel, que ele tinha esse sonho, mas também de convidar os velhos e belos para o hotel, assim, e também a relação dele com o moderno, né, com a jovem, e com, né, toda aquela briga na família e tudo. E exatamente essa relação essa é uma fala que me marcou, assim, ele falando de chamar aqueles velhos que nos seus países de origem já são tratados como negligenciados, e lá eles seriam esse resgate, essa nova oportunidade de serem velhos, de brilhar. Assim. Então, justamente, ele apresenta o hotel, é um hotel muito tradicional que continua de pé e vai continuar por muito tempo. Ele apresenta essa sobreposição do tempo, porque no fim torna-se um sem tempo. Né? Apresentando o tempo, ele mergulha no não tempo, né? Na experiência não temporal. Né? De alguma coisa que sempre foi e continuará sendo, prosseguirá sendo, e ao mesmo tempo não é. Não é porque aquilo não era nada daquilo que isso estava dentro dos sonhos. Né? Então ele inverte completamente a linearidade, rompe a linearidade temporal, né? Ao apresentar o tempo. Mas precisava não ser. Também. Nesse mito do filme, na história dos termos um pouco seguir, mas o hotel precisava não ser, não preencher as expectativas das pessoas, porque se preenchesse, continuaria sendo a jornada ia, então seria do mesmo jeito. Talvez se fosse um resort, com todos os confortos, com as fantasias que eles nos oferecem. Eu acho muito difícil ele também chegar no ponto de conseguir suprir todas as expectativas. Né? A gente nunca conseguia alcançar a expectativa do que cada um daqueles personagens procurava. Né? Ele tratava a vida, né? A vida é assim. Né? Quer dizer que cada um dos personagens teve uma amostra para que nos identificássemos. Podíamos nos identificar com as 5 histórias. Né? Eram 6 pessoas, mas era um casal e mais outras 4. Né? Mais o sono. Sim, mas dizendo sobre, como você falou, mago. Não que a carta fora do baralho, mas foi o catalisador. Né? É interessante como podemos nos identificar com todos os 5. Ou com algum deles em especial. Mas é interessante que um deles fala, foi a que salvou o hotel, no fim das contas, ela fala que em nenhum lugar poderia haver mais agressão
ator, né? Então ela se sentiu mais agredida por lá. Eu só me acredito no paladar que todos entrando e saindo do banheiro. Mas é uma isso iniciação também. Eu acho que isso é uma verdadeira homenagem à arte. Sim. Porque a arte é um romper-se, rasgar-se. Né? É nascer um novo olho em nós para podermos vivenciar. Como ela falou do som, precisaria fazer tanto barulho porque ela não entende a melodia que é aquilo. Né? O artista também tem esse dom de transformar. Ele é místico como o Bufão. Né? Ele também traz isso. E a arte tem essa qualidade. Um pouquinho antes, a Camila nós estávamos conversando e ela fez menção à gaivota. Né? Quer falar da gaivota, Camila? A gente estava conversando um pouco sobre essa passagem do filme, né, que é super bela, na hora que aquele pássaro voa, né, aquele pássaro enorme, ele voa, e o Paulo me trazendo, né, essa simbologia do pássaro branco enquanto espírito, né, o espírito que lança voo e que ele acontece momentos depois em que o filme apresenta a cena em que... Momentos antes. Em que ele começa a contar a história para aquele outro homem que está tendo um momento de vida completamente diferente do dele, né? Que ele conseguiu subir para o topo da montanha, como o Paulo mencionou, e estava super eufórico, tomado por essa emoção, e ele apresenta o momento de vida que ele está de encerrar, não encerrar uma história, né? Mas de confrontar aquele conflito, de responder às dúvidas dele, às perguntas, aquela culpa que ele sentia de ter destruído a vida de um outro homem, e aí ele tem aquela libertação de que não, né? Ele era correspondido, esse homem tinha tratado com muito respeito a história deles e que ele estava livre, né, de todo esse peso, essa projeção que ele colocou nessa história. E aí a alma dele, né, parece que ela se encontra o caminho, o espírito dele se acalma e consegue lançar voo, né, alcançar um outro plano. São dois aspectos de transcendência. Um transcendeu voltando a alegria da vida pelo sexo. E o outro pelo coração. Mas é o pequeno e o grande arcano ali, né? Você tem... Somos nós mesmos, né? Um momento mais quaternário e um momento mais espiritual. Né? Mas é ambos como transcendência. Está lá o sacramento da terra e do espírito. Mas nessa cena, os dois não estavam falando de amor? Os dois estão falando de amor. Os dois lados do amor. De Eros. Da ligação. E ânimos e ânima. Tem uma frase também que a Evelyn usa nos momentos do filme que ela fala que a vida é como uma onda. Se você resistir a ela, você é derrubado. Né? Que, então a gente tem que mergulhar. Né? Acho que o filme fala muito também deste mergulho na vida, né? De aceitar o que a vida se propõe. Por mais que eles foram pegos numa peça, né? Do hotel ser uma coisa, na imaginação deles, na fantasia deles, e chegar lá a realidade ser outra, eles tinham que aproveitar aquela oportunidade, mergulhar naquilo que estava sendo proposto para eles naquele momento. Aqui não resistiu, voltou para casa. Geralmente é o que a maior parte das pessoas fazem. Né? O filme é uma ficção, né? A fantasia traz para nós essa possibilidade. Normalmente não é assim. Um fica e os outros iriam, né? Na vida real. Né? O filme nos traz a possibilidade de vibrarmos com essa ficção, né? Com essa possibilidade. Estava pensando um pouco, Paulo, eu esqueci o nome do marido da mulher que retornou da novela. Aquele senhor, né? Interessante que a gente não lembra o nome de nenhum deles, porque eles são tão coletivos que parece que não tem nem nome. O britânico típico. Eu acho que eu estou lembrando de... A Márcia comentou essa coisa, né, da ânima, né? É tão bonito quando ele começa a acessar esse lado da ânima, essa
coisa mais bem-humorada, mais leve, em que ele começa a se tornar uma pessoa super engraçada, né? E ele fica meio desconcertado com esse afeto dele, em que ele finge que ele conserta o telefone, aí de repente ele finge que ele conserta a torneira. É bonito ver a invasão disso, né? De você estar aberto para esse encontro e se permitir ser tocado pelo afeto e como ele vai respondendo a isso de uma maneira tão espontânea. É uma reconciliação com a própria Eva, né? Agora, a reconciliação com a própria Ânima é ele integrar essa incapacidade dele também. Porque, não sei se vocês observaram, que no começo ele tentava, mas não acertava uma. No entanto, ele dizia, mas eu sou assim, em determinado momento. Até que, quando ele pôde dizer que ele era assim, ele era esse trapalhão incompetente, é que ele conseguiu consertar a torneira, fazendo que a torneira parasse de pingar. O aspecto da integração é você entender, você estabelecer um confronto verdadeiro. Esse é o outro lado. Eu acho que isso aparece um pouco não ser também submetido a uma fantasia, desculpe. Os outros dois que vão em busca do topo da montanha, né? Tanto a mulher quanto o homem. E aí eles vão para aquele outro hotel, para o restaurante, procurar alguém para tentar, e eles se encontram, né? E aí eles são iguais, e a coisa não rola justamente porque eles são muito iguais, eles precisam de um diferente, né? E aí quando ele encontra a diferente, ela fica com muito ciúmes, porque é como se ele conseguiu e eu não vou conseguir, então eu vou ficar aqui. Ele, né? E ela que consegue fazer a ponte. Ela fala, ele é demais, aí a outra se interessa. E aí ele vai se mostrar, ele não é nada demais, ele é de menos. Aí a outra vai, a hora que a outra sai, ele volta assim, não, vamos começar tudo de novo, vamos começar com pessoas reais. Eu acho que isso também tem a ver com a retirada das projeções da primeira fase da vida e a possibilidade de se olhar para o outro de uma maneira mais real na segunda fase da vida. Sem as projeções e sem as máscaras, sem a persona de um sedutor, de um Don Juan ali. E aí sim ela reconhece nele um homem capaz de viver com ela. Né? Uma parte que eu achei bonita do filme foi na hora que, depois do falecimento do juiz lá, enfim, a Evelyn, ela se preocupou com a esposa do outro moço, né? Ela quis ir lá conversar com ela, se ela sabia a verdadeira história daqueles dois, né? E aí ela depois foi lá conversar com o Douglas e falou, e ela sabia de tudo. Mesmo sendo um casamento arranjado, tudo, eles não tinham segredos um pro outro, né? E ela falou, que adianta ter um casamento se você não pode compartilhar? Nossa, isso é muito importante, né? E realmente, é uma coisa que me marca bastante, assim, essa parte de realmente compartilhar toda a sua intimidade e as suas coisas com o seu companheiro. Porque a relação é o compartilhamento, né? A relação é a possibilidade desse compartilhamento. E a relação boa não é aquela relação que se faz através das similaridades, mas através dos contrastes. Né? E quando consegue se acertar através dos contrastes, né? A relação através das similaridades, ela é fraterna, ela não é conjugal. Né? O encontro, de fato, ele envolve também o preparo interior das pessoas, no sentido de aceitarem e se ajustarem-se, né? Através daquilo que o outro revela, às vezes até os seus pontos fracos, as suas contradições, né? Que você vai percebendo no outro. A relação verdadeira se faz através até de oposições, né? Mas não de similaridades. E aquilo nos dá uma pista no sentido de compreender essa possibilidade de uma relação verdadeira, aquela cena do filme. Sim. Coisa que chama atenção é a questão do investimento afetivo. Né? A gente ainda tem na nossa sociedade uma visão na velhice, quando ela não é saudável, né? Quando ela vem com comorbidades, quando ela vem com adoecimento, de uma falta de investimento afetivo nessas pessoas. Né? Eles vão para um hotel que é quase que uma casa de repouso, vamos dizer assim. Né? E a gente tem uma realidade hoje de tantas casas de repouso onde esses idosos
que não tem afeto, né? Não tem um investimento afetivo no sentido de seguir a vida, ter um propósito, ter um sentido. E esse filme fala muito desse resgate, do afeto, da amizade, né? Do compartilhar, do ter desejo, né? Do ter expectativa ainda, mesmo que esteja na quarta fase, né? Da autonomia, né? Da autonomia. Da autonomia interior também. E traz também o fato de que tem dois modos, né? O envelhecimento é um processo duplo. Pode ser duplo ou não, né? O envelhecimento do corpo é inevitável. Agora, do espírito, né? Isso pode ou não acontecer. Geralmente, quando isso acontece, isso já está, né? Às vezes é um comportamento. O idoso em si, ele traz a experiência longitudinal da vida, né? Os mais jovens trazem a percepção daquele momento transversal, né? Então o idoso traz a experiência, né? A experiência é que substitui a inteligência pela sabedoria, né? Esse é o arquétipo do ancião, do idoso, do velho, né? Que integra esse aspecto da sabedoria, se isso for bem conduzido, se isso for integrado naquilo que é a experiência interior, a experiência objetiva, relacionada com o corpo, com o seu lugar na vida, com o seu mito pessoal, da sua própria existência. Quando nós pensamos nessa ideia também de que hoje as pessoas, de fato, ao valorizar-se um aspecto da existência relacionado com produção de rendimento, né? Performances, né? Então, de uma certa forma, você não dá espaço para essa outra dimensão, que corresponderia à qualidade, à sabedoria, à profundidade, né? Ao conhecimento sábio, aquilo que pode trazer a percepção do todo. A Evelyn vem representar bem esse arquétipo da sábia, né? Quando ela fala ali para o sonho, olha, se você a ama, não perde tempo, corre atrás, né? E ele fala, para de perfurar porque você já encontrou o petróleo, né? Então traz esse aspecto da sabedoria que esclarece a visão também, né? E que faz com que ele caia logo no buraco e já se resolva logo, né? Tem essa chance. Trazer para aquele trickster o conhecimento do feminino, né? Ele é meramente superficial. E ela se preocupa em fazer os registros, né? Sim. Eu acho isso também. Ela é uma contadora. escriba, ela é uma escriba de tudo que está É acontecendo. um blog, né? Parece um blog que ela vai Isso. relatando. É uma narrativa. Né? Supostamente, quantas pessoas ela não auxiliaria, né? Com essa perspectiva de elaborar um blog e outros se identificarem com a história. Uma pessoa que não sabia nem como clicar na internet, né? No começo do vídeo. E daí ela descreve toda a narrativa do grupo, toda a coletividade, né? Transmitindo. Não sei como está no livro, Paul Barker, né? O nome do livro, o nome do autor do livro. Nem sei se existe livro em português esse livro, né? Mas deve ser interessante. Isso também mostra a função da experiência, né? Porque ela vai trabalhar com o telemarketing, chegar lá e falar, não, mas é todo mundo jovem, eu não sei nem, desculpa eu ter tomado o seu tempo, não sei nem o que eu vim fazer aqui. E ela tinha algo precioso para oferecer para eles, né? Naquele momento, que eles estavam errando. E a outra também, né? Quando ela resolve assumir a contabilidade do hotel, ela se resgata também através de toda a experiência que ela tem. Né? E sai de uma condição de dependência para uma de independência e autonomia. Né? Começa, retoma o andar na vida. E mostra para a sociedade que nós não somos só mercadorias, né? Só valemos enquanto somos produtivos. Somos produtivos, que é a sociedade que a gente está. Né? Esse conceito todo. Orientar também as pessoas. Eu acho que há reflexões aí psicológicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas. A gente, o saber artístico, o saber está é uma árvore com muitos galhos. Né? A
a gente escolhe uma folhinha e fica ali. Mas o mais importante, eu acho que é o próprio fio, ele ficar pensando nisso na hora que a gente está vivenciando. Depois a gente tem essa reflexão, isso que é bom. Nós somos ávidos por símbolos, né? Quando consumimos arte, na realidade é a nossa sede de símbolos, a necessidade psíquica de símbolos. O cinema nos traz essa possibilidade, né, de trabalhar com símbolos, receptores que somos dos mesmos, né, e daqueles que criam os símbolos. Então, formamos uma comunidade especial também, né, veio buscar símbolos. Sim. E aí, de repente, quem não tinha nem perna para caminhar, ganha um recurso para esse corpo, que é fantástico. E ela se levanta praticamente do pó, né, para poder ficar num lugar como subgerente, quando ela é o saber, né, chegando. Então, eu estou muito nesse lugar, dessa coragem de viver, porque às vezes as pessoas pegam e ficam automatizadas. Que é muito interessante pensar o filme todo de ir lá para esse lugar que é uma raça mãe, né, antiga, as nossas raízes. Né? Acho que o melhor lugar para a gente buscar a individuação, primeiro é olhar para trás para as nossas raízes, né? E poder unir essas peças, essas forças, né? Então parece que orbitando ao nosso redor e que quando a gente está paralisado, não se vê nada. Né? Então precisa de meio que uma marra-maia, uma notícia fantasiosa que pega a gente de surpresa e a gente chega lá assim. Dá coragem de ficar presente. Sem assim, querer trazer muito psicologias, eu tento não fazer uma redução disso, né? Mas o indivíduo sonhador, ele trabalha com a intuição, né? A intuição, então ele projeta o arquétipo, ele traz a forma. É só que precisa de um princípio organizador, uma função pensamento trabalhando junto, para aquilo poder dar certo. Né? Aí, através dessa combinação, consegue se organizar. Né? Até de uma maneira assim, um pouco britânica, a Lady Smith fala, esse hotel precisa, só não dá certo porque tem um doido administrando. Né? É um doido num bom sentido, porque esse doido sonhador é o que dá a forma. Né? É aquele que dá a forma. E num dos comentários sobre a coragem, eles falam sobre a experiência da vida na Índia, num determinado momento, de que na Índia a vida é um privilégio e não um direito. Né? Ela apresenta-se como um privilégio, que isso fica muito nítido. Assim que eles entram naquele ônibus, e que o ônibus ultrapassa aqueles caminhões e veem-se todos diante de uma possibilidade de tudo dar errado logo no começo. Né? Quer dizer, então, apresenta-se essa coragem, né? Através desse privilégio, e junto com a ideia da coragem, a vontade, né? A vontade mesmo de se estar lá. Né? Que é o intento pessoal de cada um. Tem um aspecto também da relação da senhora que ficou na cadeira de rodas com a questão do curador, né? Qual era o curador que ela precisava? Ela não precisava de um curador britânico, ela precisava de um curador indiano, e ela precisou atravessar para o oeste, né? E para o outro lado, e para outra polaridade, para que ela conseguisse
atingir também essa cura, né? Esse encontro com ela mesma. Eu acho que a doença física, ela retrata muitas vezes a necessidade da cura da alma. Né? E aí quando ela sai da cirurgia, ela fala, nossa, ele fala, você está bem, né? Ela fala assim, tipo, um milagre aconteceu. Nossa, a gente está tendo muitos casos bem-sucedidos por aqui, né? Interessante, a todo momento, pelo menos no meu ver, em vários aspectos do filme, está se mostrando a complementaridade simbolizada nessa dualidade Ocidente e Oriente. Né? O Oriente como representando a intuição, o misticismo, a religiosidade. Ou, no lado mais crítico, ou mais pejorativo, no lado edice, né? A desorganização. Desorganização, que o hotel precisou da ciência, da razão, da organização mental, da inaleza, se juntando, se complementando a doidice, ao sonho, à intuição, à temporalidade, que é uma característica do Oriente também. Mais natural a eles do que a nós, né? Entendermos esse tipo de... Desse casamento surge a criatividade. Mas o interessante, o filme é um olhar ocidental sobre esse casamento Ocidente-Oriente, a grosso modo. É interessante ver como esse filme seria os mesmos temas, a mesma história, o mesmo enredo, feito por um indiano, vindo para a Inglaterra. Ou indianos indo para a Inglaterra em busca de não sei o quê. Será que seria possível esse mesmo enredo ao contrário? Né? Talvez sim, deve ser toda certeza. Sim. Acho que essa é uma experiência que eles tiveram, né? Porque eles foram colônias. Né? E de uma certa maneira eles vivenciaram isso de várias formas. Né? E até através da experiência, digamos, da resistência passiva. Enfrentando o Império Britânico, não sabiam o que fazer. Né? E eles tentando também compreender. E sobre essa ideia das diferenças de paradigmas, tem um livro de um mitólogo e historiador das religiões romeno, Mircea Eliade, que pouco sabe, além de mitólogo e historiador das religiões, ele também foi romancista, e ele escreveu um livro baseado numa experiência pessoal dele. Um livro chamado Bosque Proibido. Desse livro foi feito um filme. Existe um filme, o Bosque Proibido é um filme que fala muito desses contrastes da vida indiana, tem alguma coisa parecida. Não sei se a gente consegue encontrar esse filme e algum dia passar esse filme, O Bosque Proibido. Não sei se a gente acha esse filme. E num determinado momento, o jovem protagonista, que era o Mircea Eliade, que ele viveu na Índia para fazer o mestrado, aquela experiência temporal, ele queria estudar yoga. E daí, naquela época, não tinha CAPES, CNPq, nada disso. Né? Ele escreveu uma carta para o Marajá e pediu financiamento para o mestrado dele, que ele queria fazer sobre yoga. Só que não veio a resposta. Não veio a resposta e ele já tinha desencanado. Só que 3 anos depois, chegou um telegrama dizendo que o dinheiro já estava disponível num banco e que ele podia ir quando ele quisesse. Assim é o tempo na Índia. Pode ser agora, pode não ser, e quando acontece é como se fosse já imediatamente, 3 anos depois. E Kairos, né? Ele que se pega pela trança, né? E aí ele foi lá e ele teve uma experiência na Índia, onde ele hospedou-se na casa desse Marajá, e o Bosque Proibido é o encontro dele com essa cultura, com essa civilização, e até a paixão dele pela filha do Marajá, que também gostava dele, mas isso nunca poderia ser declarado intimamente nem pessoalmente. No momento em que ele declarou isso para ela, ela assustou-se profundamente, por mais íntima que fosse a relação deles, porque isso não pode. Isso afeta a nossa estrutura. E ele foi expulso da casa, foi um escândalo terrível, né? Porque ele foi hospedado e ele decepcionou, ele traiu o Marajá que financiou. E daí ele se encontra com um amigo, e o amigo fala para o amigo: eu não consigo compreender a Índia.
Aí o amigo que já entendia um pouquinho mais da Índia disse, nem tente, ela não tem razão. Ela não tem razão. A Índia não se compreende, é assim. Então a Índia tem essa característica. Mas precisamos ir à Índia, não precisamos? Nós precisamos ir à Índia? Ir à Índia? Precisamos, pelo menos na Índia. Interna, né? Precisamos para romper os nossos padrões. Acho que essa é uma mensagem também importante do filme. Porque todos tiveram seus problemas, não problemas, sei lá. Suas questões. Essas questões entraram em conflito, em choque, destruíram e se resolveram na Índia. E aí a gente desfaz os nossos condicionamentos, né? E encontramos de volta. Tem um filme que chama A 100 Passos de um Sonho, que faz o trajeto contrário, mas é uma família indiana que sofre um incêndio. Nesse incêndio a mãe morre e eles têm um restaurante na Índia. E eles vão para uma cidade no interior da França e montam um restaurante na frente de um restaurante francês. E aí fala também dessa questão dos polos, das duas culturas, mas através da questão da comida, né, da cultura alimentar. Bem interessante. E esse autor influenciou Jung também, né? Sim, ele participou tiveram correspondência. Ele participou junto com Jung dos encontros hieranos, né, simultaneamente. Foi influenciado também pelo pensamento, embora ele, quando ele foi para os Estados Unidos, ele morava na França, ele morou em vários países porque ele foi embaixador, mas quando, depois da guerra, a Romênia foi invadida pela Rússia e ele não voltou, ficou na França. E daí ele dava aula, ele tinha artrite reumatoide. E ele dava aula de manhã, de tarde, de noite, escrevia os livros de madrugada. Né? Com dores nas mãos, porque era uma máquina de escrever, ainda não digitava, né? Não existiam essas coisas ainda. E se errava uma lauda, tinha que escrever tudo de novo. Então ele, em determinado momento, ele recebeu uma proposta da Universidade de Chicago para viver lá, e ele ganharia, para dar uma aula magna às sextas de manhã, 5 vezes o que ele ganhava trabalhando de manhã, de tarde, de noite. E teria toda semana para escrever os livros dele. Ele foi para os Estados Unidos, e daí ele usava a expressão arquétipos, né? E perguntaram para ele se isso era a influência de Jung, e ele disse que não, que isso representa um outro princípio. E arquétipos para ele representa possibilidades paradigmáticas. Né? Ele não quis assumir a influência junguiana nos Estados Unidos, mas isso não interfere na validade do pensamento dele. Porque nos Estados Unidos Jung era chamado de místico. Ele ficou um pouco constrangido de assumir essa influência numa academia muito... E ele ficou mal visto por isso, entre os junguianos? Não, não ficou mal visto. Mal visto eu gosto muito dos livros dele, acho que ele traz muita coisa bonita. A gente entende que foi uma dificuldade dele naquele momento. Nossa, você tem que sobreviver. Essa é uma dificuldade acadêmica que às vezes isso surge. Mas a obra dele é muito boa. Olha, Marcelo. Então agradecemos a presença de todos, a possibilidade desse compartilhamento.